Olá, gente. Vamos para mais uma aula de função exponencial. Esse é o nosso terceiro vídeo da série e o segundo onde vamos tratar de equação exponencial. E neste vídeo especificamente estaremos respondendo algumas questões, alguns exercícios sobre o assunto. Vejamos. O valor de x na equação raiz cúbica de 3 sobre 9 elevado a 2x menos 2 é igual a 1 sobre 27. Vejamos, repetir a função aqui e vamos fazer o seguinte. Eu quero que vocês observem para o que eu circulei aqui e vamos inicialmente trabalhar com essas partes que eu destaquei. Eu percebo que existem vários números aqui nessa equação que eu posso escrever como potência de 3, como potência de base 3. Vejamos, a parte que eu circulei, olha como eu escrevi, 3 elevado a 1 meio. Por quê? 3 tem expoente 1 e a raiz tem aqui o índice 2. Então, eu posso escrever 3 elevado a 1 meio. E o número 9 é uma potência de base 3 elevado a 2. Pronto. Do lado direito, esse 27 eu escrevi como 3 ao cubo. Até aí tudo bem, todos já compreendem isso nesse momento, nesse ponto das aulas. Sigamos. Preste atenção agora que eu destaco o número 1 e essa expressão aqui, essa divisão. Vejam só, aqui eu tenho divisão de potência de mesma base. Eu vou conservar a base, que é 3, e subtrair os expoentes, 1 meio menos 2. E aqui do lado direito, esse número 1, eu também vou escrever como potência de base 3. Basta que eu escreva da seguinte forma: 3 elevado a 1 meio menos 2 sobre 1. Eu poderia simplesmente colocar 1 meio menos 2, mas todo número inteiro, ele pode ser escrito na forma racional com denominador 1. E eu faço assim para que vocês observem que eu tenho aqui duas frações. Aí, aqui agora, eu escrevi o número 1 como potência de base 3 elevado a 0, porque todo número elevado a 0 é 1. Então, prestemos atenção agora nessas duas partes circuladas, é o que a gente vai resolver. Bom, vocês aprenderam que para você somar ou subtrair frações com denominadores diferentes, você tira uma MMC, faz todo aquele processo, mas não precisa. Aqui, vejam só, você vai usar a regra do cruzamento. Você vai pegar esse vezes esse, 1 vezes 1, menos 2 vezes 2, certo? E aqui você vai resolver como você já sabe. Conserva a base e subtrai os expoentes. E aí fica assim. 1, tá vendo aqui? 1 vezes 1, menos 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho 1 menos 4 sobre 2 do lado esquerdo, resolvendo aquela diferença de fração. E do lado direito, eu tenho 0 menos 3. Conservei a base e subtraí os expoentes. Aí, preste atenção que eu vou resolver essas seções selecionadas aqui. Eu vou fazer o seguinte: 1 menos 4 menos 3 sobre 2 é o que eu tenho aqui. E 3 elevado a 0 menos 3 é o mesmo que 3 elevado a menos 3. E percebam que aqui, novamente, eu coloco o denominador 1. Não precisava fazer isso. Só que eu quero que vocês enxerguem que isso aqui é uma fração com denominador 1. E aqui você vai ter multiplicação de fração. Por quê? Você tem potência de potência. E resolvendo essa multiplicação aqui, eu tenho o seguinte: menos 3 vezes 2x menos 6x. Menos 3 vezes menos 2, eu tenho mais 6, porque menos vezes menos dá mais. E 3 vezes 2, 6. E repito aqui o lado direito. Agora eu cheguei aonde eu queria. Eu já posso escrever que o expoente dessa base aqui é igual ao expoente dessa base que está do lado direito do sinal de igual. E aí eu posso escrever assim: menos 6x mais 6 sobre 2 é igual a menos 3. Seguindo, eu posso separar. Veja só, gente. Menos 6x mais 6 sobre 2, eu posso escrever assim também, como soma de duas parcelas, de duas frações com o mesmo denominador. Porque se você tivesse aqui e fosse resolver isso, você poderia resolver assim, somando o numerador e conservando o denominador. Só que aqui você fez o processo inverso. E aí eu conservo do lado direito menos 3.
Resolvendo isso, é claro que vocês já sacaram que vai fazer 6 dividido por 2 menos 3, olha só, menos 3x, e 6 dividido por 2, 3. Então, menos 3x mais 3 é igual, repito, o lado direito, menos 3. E agora eu vou pegar esse 3 e passo para esse lado, para juntar semelhante com semelhante. Aí eu fico, menos 3x é igual a menos 3, porque ele está positivo, passa negativo, menos 3, menos 3. Menos 3x é igual a menos 6. E aí eu tenho aqui x é igual a menos 6 dividido por menos 3, que vai dar mais 2. Portanto, letra D, múltiplo de 2. Próxima questão, gente. Determine a raiz quadrada da soma dos quadrados das raízes da equação 2 elevado a menos 5x mais x ao quadrado é igual a 1 sobre 64. Observem que do lado direito não temos muito o que fazer. Eu vou trabalhar então com o lado direito da equação, 1 sobre 64. Eu vou escrever 64 na base 2, e aí eu vou ter 2 elevado a 6. Eu continuo trabalhando do lado direito da expressão e vou colocar esse 1 sobre 2 elevado a 6, eu vou escrever como 2 elevado a menos 6. A esta altura do campeonato, todos já estão cientes do porquê isso é feito. Neste ponto, eu estou apto em escrever o seguinte, que menos 5x mais x ao quadrado é igual a menos 6. E reescrevendo essa função, eu tenho que x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a 0. Portanto, eu me deparei com uma equação do segundo grau. E analisando essa equação, eu percebo que a soma das raízes é 5 e o produto é 6. Penso eu que vocês já estudaram equação do segundo grau e já sabem do processo da soma e do produto das raízes para nós chegarmos em suas raízes. Olha só, se eu tenho dois números que a soma é 5 e o produto é 6, eu só posso dizer que esses dois números são 2 e 3. Uma vez sabendo das raízes, eu vou tomar os seus quadrados, porque eu quero a soma dos quadrados. x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Portanto, eu quero a raiz desses quadrados. Logo, a raiz quadrada da soma é igual a raiz de 13. Próxima questão. As substâncias radioativas têm uma tendência natural de se desintegrar, emitindo partículas e transformando-se numa nova substância. Consequentemente, com o passar do tempo, a quantidade de substância radioativa diminui. Assim, considerando-se uma massa inicial de 32 gramas de radônio, 10 dias depois, sua massa M será aproximadamente M igual a 32 vezes 0,835 elevado a T. Portanto, essa é a lei que permite calcular a massa em função do tempo. Em um dia, quantos gramas do radônio se desintegraram? Portanto, eu colho os dados da questão e sei que a minha função para calcular a massa é igual a 32 vezes 0,835 elevado a T. T expresso em dias. E eu quero calcular a massa referente a um dia. Então, vejamos. Na matemática, eu diria calcular o F de 1. Então, vamos calcular o M de 1. Basta que eu substitua o tempo na expressão dada, na equação dada. E aí eu tenho 32 vezes 0,835 elevado a 1, que nada mais é que 32 vezes 0,835, que é igual a 26,72. E aí você fica tentado em marcar a letra A, só que não é a letra A, porque o que você calcula aqui é a massa que fica após a desintegração. O que você tem que fazer é massa inicial menos
aqui ficou. E aí eu sei que foi desintegrado 5,28 gramas. Portanto, letra C. Próxima. Considere que no recipiente, no instante t igual a 0, o número N0 de bactérias estão se reproduzindo normalmente. É aceito cientificamente que o número de bactérias, num certo instante, onde t maior que 0, é dado pela equação. O N de t é igual a N0 vezes K elevado a t, sendo Nt o número de bactérias no instante t e K uma constante que depende do número de bactérias. Suponhamos que, num certo instante, observou-se que havia 200 bactérias no recipiente, reproduzindo-se normalmente. Passadas 12 horas, havia 600 bactérias. Após 48 horas do início da observação, quantas bactérias existirão? Portanto, destacamos então as informações tiradas da questão. Então, olha só, N0 é igual a 200, que é o número inicial de bactérias. E também na questão, eu tenho que passadas 12 horas, ou seja, o N de 12, é igual a 600. Portanto, eu quero saber o N de 48, ou seja, depois de 48 horas. Nesse momento, você fica tentado a escrever a função que a questão te deu e resolver o problema. Mas acontece que você sabe a população inicial que você colheu da questão, você sabe o tempo que você quer calcular a população, ou seja, depois de 48 horas, mas você não tem essa constante aqui. Mas você tem informações que lhe permitem descobrir essa constante. Como é que você tem? Vejam só, a questão disse que depois de 12 horas, a população é de 600 bactérias. E aí você aplicando a função, a equação, você tem 600 é igual a 200, que é a população inicial, vezes K sobre 12. Divido, portanto, ambos os lados da equação por 200, e aí eu tenho que 3 é igual a K elevado a 12. Eu vou elevar os dois lados da equação ao expoente 1 sobre 12. Olha só, 3 elevado a 1 sobre 12. K elevado a 12 elevado a 1 sobre 12. Quando eu faço isso, K vai ficar da seguinte forma, com expoente 1, porque 12 vezes 1 é 12, dividido por 12 dá 1. E aí eu chego na minha constante, K é igual a 3 elevado a 1 sobre 12. Como eu já sei a minha constante, eu posso escrever a equação completa. N de t é igual a N0, 3 elevado a 1 sobre 12, elevado a t. Agora sim, eu posso calcular a população para 48 horas. O N de 48 é igual a 200, população inicial, vezes 3 elevado a 1 sobre 12, e tudo isso elevado ao tempo de 48. E vocês já sacaram que aqui vai ser fácil, porque 1 vezes 48 é 48, dividido por 12, eu tenho N de 48 é igual a 200 vezes 3 elevado a 4. Portanto, 3 elevado a 4 é igual a 81. Eu tenho que N de 48 é igual a 200 vezes 81. Isso me dá uma população de 16.200 bactérias após 48 horas. Próxima questão. O processo de resfriamento de um determinado corpo é descrito por T de T é igual a TA mais alfa vezes 3 elevado a beta T. T de T é a temperatura do corpo em graus Celsius no instante T, dado em minutos. TA é a temperatura ambiente, suposta constante. E alfa e beta são constantes. O referido corpo foi colocado em um congelador com temperatura de menos 18 graus Celsius. Um termômetro no corpo indicou
que ele atingiu 0 graus Celsius após 90 minutos e chegou a menos 16 graus após 270 minutos. Portanto, estão aí as informações dadas na questão. Letra A. Encontre os valores numéricos das constantes alfa e beta. Letra B. Determine o valor de T para o qual a temperatura do corpo no congelador é apenas 2/3 graus superior à temperatura ambiente. Vejamos. Inicialmente, eu tenho que a temperatura ambiente é menos 18 graus Celsius. É a temperatura ambiente do congelador. Lendo a questão, eu sei que após 90 minutos, gente, a temperatura chega a 0 grau. Então, olha só, o T de 90 é igual, repito aqui a função, a equação, menos 18 mais alfa vezes 3 elevado a beta vezes tempo, ou seja, tempo de 90. E isso tudo resultou em 0. Aí eu posso fazer o seguinte, vou escrever menos 18 aqui deste outro lado da equação. Aí eu tenho alfa vezes 3 elevado a beta vezes 90 é igual a 18. Bom, continuando, eu sei que depois de 270 minutos, a temperatura registrou menos 16. Logo, eu tenho que T de 270 é igual a menos 18, mais alfa vezes 3 elevado a beta vezes 270, que é o tempo. Isso é igual a menos 16. E aí agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse menos 18 e escrever do outro lado da equação. Alfa vezes 3 elevado a beta vezes 270 é igual a 2. Por que igual a 2? Porque aqui tem menos 16, esse menos 18 passa para cá, mais 18, menos 16 é igual a 2. E vocês já perceberam que eu caí no sistema. Eu tenho um sistema para resolver, e aí agora eu posso encontrar alfa e beta. Uma das formas de se resolver esse sistema é dividindo a primeira equação pela segunda. Fazendo isso, eu tenho o seguinte, olha só, eu vou cancelar esse A com esse A, que eu divido, né, diferente de 0, e 18 dividido por 2 é igual a 9. Aí eu tenho que 3 elevado a beta vezes 90, dividido por 3 elevado a beta vezes 270 é igual a 9. E aí você já sabe que eu vou fazer aquela operação, conserva a base e subtrai os expoentes. 90 beta menos 270 beta é igual a 9. Eu só fiz reescrever, tá, gente? Colocando o número antes do beta, mas é a mesma coisa. Seguindo aqui, eu vou prestar atenção no seguinte. Esse 9 aqui, eu consigo escrever com base 3. Aí eu escrevo que 3 elevado a menos 180 beta, porque é o resultado dessa subtração, é igual a 3 ao quadrado. E aí eu estou pronto para afirmar que menos 180 beta é igual a 2. Portanto, beta é igual a 2 sobre 180 negativo. Que simplificando por 2, eu tenho menos 1 sobre 90 é o valor de beta. Daí eu posso substituir beta numa dessas equações para encontrar o alfa. Então, alfa vezes 3 elevado a beta vezes 90 é igual a 18. Portanto, alfa vezes 3 elevado a menos 1 sobre 90, porque foi o valor de beta que nós achamos aqui, vezes 90 é igual a 18. E aqui, gente, vai ficar como? Vai ficar 3 elevado a menos 1, porque 90 vezes 1, 90. E dividido por 90 é 1, menos 1. E aí eu posso escrever alfa vezes 3 elevado a menos 1 é igual a 18. Continuando, eu posso escrever da seguinte maneira, alfa vezes 1/3. Por que 1/3? Porque 3 elevado a menos 1, na verdade, é 1 sobre 3. Eu inverto a base e conservo o expoente positivo. Só que aqui eu não preciso pôr o expoente 1. E agora eu tenho que alfa vezes 1 é alfa. Então aqui é a mesma coisa de dizer, eu tenho alfa sobre 3 é igual a 18. Portanto, alfa é 3 vezes 18, que é igual a 54. Portanto, agora eu tenho o valor de alfa e o valor de beta.
Na letra B, eu imagino que você ficou tentado em calcular 2/3 da temperatura ambiente. Mas não é isso que a questão diz, que ela pede. Ela está dizendo, olha só, determine o valor de T para o qual a temperatura do corpo no congelador é apenas 2/3 graus superior. É como se estivesse dizendo para você que a temperatura é meio grau a mais. Preste atenção. A temperatura vai ser a temperatura ambiente mais 2/3. Esse 2/3 é um número qualquer, é um valor absoluto. Para não escrever esse número aqui, o autor escreveu 2/3. E aí nós ficamos tentados em querer calcular, porque a gente aprende fração, 2/3 de alguma coisa. Mas não é isso. Você tinha uma temperatura ambiente inicial e aumentou 0,6. Para não escrever 0,6 assim, o autor diz 2/3. Então, portanto, é assim que você desenvolve. Fazendo isso, você tem que a temperatura é menos 18 mais 2/3, que é igual a menos 52/3. Portanto, eu quero saber em que momento isso aqui acontece. Em que eu tenho essa temperatura, menos 52/3. Bom, eu tenho que a função, agora eu já posso escrever, porque eu sei quem é alfa e quem é beta. A função de T é igual a temperatura ambiente mais 54, que é alfa, vezes 3 elevado a beta vezes tempo. Só que nós vimos que beta é menos 1/90. Então, multiplicando por T, ficará menos T/90. Agora, como eu já tenho a função, eu vou escrever, bom, a temperatura eu já sei. Eu quero saber em que momento eu vou ter essa temperatura. Então, eu tenho menos 52/3 é igual a menos 18 mais 54 vezes 3 elevado a menos T/90. Menos 18 é a temperatura ambiente do congelador, do freezer, tá? Que a questão deu, está aqui. E aí você coloca na fórmula, como a fórmula está dizendo. Continuando, eu tenho o seguinte. Esse menos 18 eu posso escrever assim. Menos 52/3 mais 18, ele vem para cá, é igual a 54 vezes 3 elevado a menos T/90. Resolvendo, gente, essa soma aqui de fração, eu vou descobrir que eu tenho 2/3, que fica igual a 54 vezes 3 elevado a menos T/90. Penso eu que vocês já sabem resolver fração, tá? Não estou me importando com isso agora. Olhando para esse 54, que multiplica essa expressão aqui, eu posso dizer que essa expressão aqui é 2/3 dividido por 54. E aí eu vou ter divisão de fração, conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. A segunda seria essa aqui. É porque, por questão de espaço, não está dando para desenvolver aqui, gente. Mas são processos que vocês já devem estar mandando ver já. Então, é a mesma coisa que escrever o seguinte, esse 54. Passo para cá, 1/54. Porque dividir 2/3 por 54 é a mesma coisa de conservar a primeira fração, que é 2/3, e multiplicar pelo inverso da segunda, está aqui. E aí eu repito, 3 elevado a menos T/90. Bom, resolvendo essa multiplicação, eu tenho que 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 54, 162, então 2/162 é igual a 3 elevado a menos T/90. Simplificando aqui por 2, eu vou ter 1/81 é igual a 3 elevado a menos T/90. E 81, você sabe que podemos escrever da seguinte maneira. Potência de base 3 expoente menos 4, porque 81 está no denominador. É 1/81, é a mesma coisa que 3 elevado a menos 4, tá? É igual a 3 elevado a menos T/90. Nesse momento, nós já temos liberdade para dizer que menos 4 é igual a menos T/90. Portanto, T vai ser igual a menos 4 vezes menos 90, que corresponde a 360. Portanto,
depois de 360 minutos, eu tenho uma temperatura equivalente a menos 52 sobre 3.